y hacia nosotros. Ha tenido a bien acompañarnos en este congreso como invitado de honor. De su inspiración, sabiduría y mediunidad hemos disfrutado muchas veces. Hoy nos deleitará con la conferencia de clausura La Era del Espíritu Inmortal. Desde lo más profundo de nuestros corazones, agradezcamos con un enorme aplauso al sembrador de estrellas, Divaldo Pereira Franco. Distinguidos membros que constituem a mesa diretiva deste congresso, senhoras, senhores, caros amigos e amigas que nos acompanham pela internet, nossos votos de muita paz. E no santuário de Pitágoras se encontrava escrito em la piedra, em la cidade de Crotona, o pensamento que disse: el alma é uma llama diminuída à medida que lhe colocamos los santos aceites del amor, cresce, ilumina e permanece como roteiro de vida para todos aqueles que assim atuam. Este pensamento del notável criador del pentagrama de la música, possivelmente um dos mais complexos esoteristas do passado, porque desde seu nome, Pitágoras, resultava de la união de duas palavras gregas, Pitya e Guru, demonstrando que se comunicava com os espíritos em condição de um sensitivo, ao mesmo tempo guru como maestro dentre os mais sábios. A doutrina pitagórica repetia as enseñanças profundas de toda a história do Oriente pré-cristiano. E se nos recordarmos deste notável pensador e matemático, seremos induzidos a fazer uma análise do biótipo antropológico, psicológico e sociológico que é a criatura humana. Dentre as obras mais notáveis do mundo, o Mahabharata, de 8.000 anos passados, já estabelecia em la Madre Índia, como era interpretado no Bhagavad Gita, as diretrizes para o comportamento psicológico do ser em relação a si mesmo, a seu próximo e a Deus. E esse monumental edifício que hasta hoje constitui a base da cultura de Índia, de Paquistão, de Tibete e outros países, se estabelecia que depois da origem do universo, Brahma se havia manifestado
ao ser humano para demonstrar-lhe a realidade material de que se constituía e a realidade espiritual que era basilar. E entre as lecciones mais extraordinárias de este poema, de mais de 8.000 quadras, se destaca o momento em que Krishna dialoga com seu discípulo, jovem, ansioso e herdeiro de las tradições espirituales, Arjuna. Em um desses diálogos, Krishna mira al muchacho que tiene sueños, que ambiciona por la vida, por el placer, y le recomienda que la esencia de la vida es el espíritu inmortal. Todo cuanto se aspire en el mundo, transitorio y rápido, tiene que ver con la realidad de la inmortalidad. E, para tanto, é indispensável vencer los desafios de la organização terrenal. E esse diálogo é considerado um dos mais belos de las tradições espirituales do mundo, com exceção do Sermão de la Montanha de Jesus. Porque o maestro, com toda severidade, se acerca do muchacho, que é o porvenir de la humanidade, e lhe disse: o mundo é transitório. A vida física é uma experiência. Vivir no corpo é preparar-se para despir-se da matéria e posteriormente caminhar hasta superar todos os avatares e conseguir a plenitude. A vida é uma batalha, porque a divinidade ha criado o bem e, a la vez, ao lado do bem está o mal. A ausência da luz se chama tinieblas. E tu necessitas, porque eres jovem, porque tienes sueños, estar despierto para a realidade de que te constituye. E o muchacho, que tinha sueños de felicidade imediata, se pone de rodilha e pergunta: ¿qué deveria ser? E o maestro empieza o diálogo, que tem vigência hoje, depois de 8.000 anos. Necessário lutar. Tu eres um príncipe Pandava. E tu sabes que os Pandavas são os herdeiros de las tradições divinas que han descido del cielo de Brahma para ser que suba o ser a la realidade libertadora. E o muchacho le pergunta: luchar, pero luchar em contra de quem? Ou de quienes? E o maestro, com o semblante señalado por severidade, le disse que é necessário lutar em contra de aqueles que são parientes nossos e estão vigilantes sempre para destruir-nos. Los Kauravas. Dos raças havia na terra. A raça Pandava, pequena, constituída de poucos, e a raça Kaurava, ampla, dominadora, perversa.
donde estavam os Pandavas. Muito cerca estavam os Kauravas, que não tinham pudor, preocupação, nem limite em sua inferioridade. E como lo saberei? São parientes tuyos. São tus padres, tus tios, tus primos, tus hermanos. E tu tienes o dever de matá-los a todos, para que permanezcas vivo e imortal. Pero, como poderei, em la búsqueda de la inmortalidade, matar a mis padres, a mis tios, a mis hermanos, a mis primos, a aqueles que constituem minha família? Quem, al acaso, são estes parientes tenebrosos? Krishna mira ao muchacho e sonríe por primeira vez. Pandavas são as virtudes que han descendido do cielo para normalizar a criatura humana. E Kauravas são as paixões, os equívocos, os empreendimentos maléficos. E como puedes perceber, o loor está cerca da envidia, o amor muito próximo do ódio, o rancor cerca do perdão. Eles pertencem a tu família, são familiares tuyos, e é necessário que los mates, que les tires a vida dinâmica adentro de ti. E então, o muchacho começa a comover-se, e em esse momento se estabelece a grande batalha do bem em contra do mal. O Mahabharata é uma das obras mais notáveis da humanidade em todos os tempos. Pero depois, a humanidade de tal forma se vai libertando de los Kauravas, deixando-los ao margem da vida, que vêm de Brahma, a presença de aqueles que podem sustentar a los Pandavas. Viene em Índia innumeráveis avatares. Em China, Fo Ri, Confúcio e os extraordinários padres do pensamento que aún hoje mantém a sociedade china em união. E todo o Oriente é uma canção à divinidade e à imortalidade da alma. Pero en la tierra todo tiene un período muy rápido. Y las grandes naciones crecen, tienen poder, disminuyen este poder, entran en decadencia, desaparece, substituyendo los primeros pueblos de la Mesopotamia, Babilonia e a Síria se apresentam como os herdeiros da cultura matemática, astrológica, das ciências e do progresso. Hasta o dia que, em um grande banquete, o rei se põe impressionado com 3 palavras que aparecem na sala do banquete. Manem tessem fare. E tenta interpretar. Eram dias gloriosos de Babilônia. E na cárcel estava um profeta judeu, que, chamado para traduzir, não teve temor de dizer que era mensagem da imortalidade, demonstrando que seriam os 3 últimos dias de Babilônia. E, de hecho, começa uma guerra, e de la antigua Babilônia
com seus jardines suspensos, la glória entre dos mares, nada mais resta, senão la herência destrutiva que encontramos hoje no Iraque, la herência antiga de Babilônia. E a partir deste momento, cada pueblo elige su santuário a los dioses. Tiene la preocupação com a vida material, com a vida espiritual. Entre eles, aproximadamente 7 siglos, informa com muita propriedade o notável historiador grego, considerado o mais famoso da humanidade, o homem de Halicarnasso, que havia uma cidade do país, la Lídia, que era considerada a mais notável nação de todos os tempos. La Lídia corresponde hoje à Turquia. Empero, em aquele momento, entre Europa e Ásia, prospera este notável país e cresce. O rei de Lídia estava em um momento muito grave. E Heródoto de Halicarnasso escreve que era um momento de câmbio para a humanidade, porque ele possuía o tesouro mais fabuloso que se pode imaginar. Se somara os homens mais importantes de la lista Forbes de la atualidade, não tinham a fortuna de Creso em aquele entonces. Foi o primeiro cunhador de moedas em ouro. Sua cidade e capital era dividida por el rio Pactolo, que traía de la intimidade de las tierras diamantes, perlas, joias em valor brutal, que se quedavam na praia e perteneciam ao Estado. Creso mandou construir um palácio fantástico para poder guardar esses tesouros e manter-se em uma postura de dominador do mundo para sempre. Mientras tanto, quando nasceu seu primeiro filho, um notável vidente grego, que é uma paradoxa, este notável Tiresias era invidente e possuía a faculdade de la visão transpersonal. Sabendo del herdeiro do país, vaticina que ele seria morto por uma lança e que tinha posteriormente um irmão que seria cego. E esta increíble premonição se hará realidade. Empero, o rei que dominava o mundo, desejava saber se a imortalidade é um hecho, e a ele se atribui a primeira investigação científica ao respeito da imortalidade da alma. Porque Creso teve uma ideia muito especial. Reuniu em palácio uma embajada e representantes nobres de seu pueblo e lhes recomendou que deveriam procurar os países do Levante hasta a Grécia para entrar em contato com os deuses, a fim de que pudieram revelar um acontecimento que ele ia produzir no palácio em determinado dia e determinada hora. Desejava saber, por lo tanto, se há realmente seres imortais que puedan predecir acontecimentos que estão no futuro. E mandou que se fueran. E 100 dias depois,
a la hora 10, investigara en el templo la realidad de las comunicaciones de los gurús, sibilas, de los intérpretes, y apuntara en tabuinhas, apuntara em pele de animales, ou tomara providências para memorizar a resposta de los dioses ante esta pergunta: que está haciendo el rei Creso em este momento en el palacio? Nada mais. E ele evaluaria se havia alguma realidade ou não. Partieron os embajadores e ao dia número 100 se acercaram de todos os templos de mais de 50 cidades e países. E todos hicieron a mesma pergunta a los dioses, por intermédio de aqueles que constituíam os intermediários, os médiuns. Apuntaram a contestação e começaram a retornar. À medida que retornava, a corte se reunia e eles narravam as respostas de los dioses. E Creso movia a cabeça negativamente, demonstrando que não era verdade o que havia dito este Deus. E quando já não se creia em las vozes de la imortalidade, chegam os representantes do templo de Delfos, que hubieram interrogado ao Deus Apolo por intermédio de la pitonisa, que hace em este momento, en el palacio, el rei Creso de Lídia. E la sensitiva, mirando com um olhar, uma mirada tremenda, em estado alterado de consciência, disse com uma voz gutural: eu vejo. E esse momento, um homem, e lo descrevi, descendendo uma escalera, levando em la mano um cordeiro novo, e encontrando uma tortuga vieja, toma de los dos, descende ao sótano. Ali há uma tripóide, há um vaso de cobre. Ele mata os dois animais, les arranca pedaços, trocitos, coloca dentro de la olla, prende el fuego, pone ervas perfumadas e invade todo o palácio, lo que está haciendo ele. E os embajadores dizem: agora a Creso nos pareceu tão absurdo que praticamente não apuntamos, porque jamais nosso rei haria algo de tal natureza. Creso levantou-se e les disse: pues, retornade a Deus de Olimpo e perguntad-lhe que deveria ser para manter meu império por toda a eternidade. E vuelve a contestação: veo um grande império que desmorona, que se despedaça, que cai. E Creso, ao receber esta informação, se dá conta que em aquele momento Ciro, o rei de Pérsia, está construindo um império em todo o Oriente. Acaba de vencer o rei de Babilônia, avança, e ele então se prepara para enfrentar, por intermédio de soldados remunerados, criando o mais grande exército do século VII antes de Cristo. Em este ínterim, ele observa ao herdeiro, um muchacho de 20 anos, para poder ser poupado, e a profecia não resulta verdadeira, mandou amuralhar todo um bosque ao redor do palácio, para que jamais seu filho saliera
e podia ser vítima de uma lança. Proibiu que se utilizasse arco, flechas, lanças. E em este momento o muchacho começa a ser uma depressão, a quedar-se triste. E Creso, o rei, tinha a notícia de que Minos, aquele Deus, o rei, que havia solicitado o poder de convertir em ouro todo o que pegara. E a tradição diz que por pouco não se morre de hambre, porque ao tocar os alimentos se convertem em ouro. E pede para volver à normalidade. Minos havia entrado em choque com seu filho. Ele o expulsou do palácio, mandando-lo para uma isla grega, onde estava no exílio. Creso, sabendo que este muchacho era da idade de seu filho, manda buscá-lo. Coloca no palácio, para que os dois príncipes puedan encontrar a felicidade, porque o palácio era permanentemente razão de alegrias, de fiestas. Os amigos parecem dos hermanos. O outro heredero não podia exercer, porque era sordo, mudo. Era estático, inferiorizado. E os dias passam, e os dois jovens resolvem burlar a vigilância da guarda, ultrapassar as muralhas e entrar na floresta. O muchacho de Minos era hábil em la caceria, entender a força de, utilizando de lança, alcançar os animais mais ferozes. Se armam os dois, atravessam a muralha e partem para a floresta. Em determinado momento encontram puercos espinos e fazem que este rebanho de suínos se disperse e vá em sua direção. O príncipe que tinha o destino assinalado e o outro que viniera de lejos vá em búsqueda de outros animais. Chegando a uma clareira e na floresta, o amigo estrangeiro vê que uns arbolitos se movem e, suponhando que ali está uma fiera, atira a flecha, depois a lança, e no momento em que se ergue o muchacho e va trespassado por la lança e cai morto. É uma tragédia que se abate sobre a Lídia. Um madeireiro é testigo de que aquilo não foi de propósito. E se hace o velatório, todo o país llora, seu futuro rei. E o muchacho que hubiera sido la mano de la fatalidade se dobla delante del cajón de su amigo e se golpea com um cuchillo, destruyendo a vida. Las eternas tradições gregas. E o rei tinha o coração traspassado de dolor. Pero, em este momento, um dos sábios mais importantes está viajando por toda a Grécia e chega à grande capital de Lídia. O rei lo invita a um banquete e o sábio modesto, sorriente, lo acepta. O banquete se alarga por 5 horas. Se come, se vai ao vomitório, se retorna, e o rei depois invita o sábio para que conosca seus tesouros, porque tinha uma pergunta a ser-lhe. Descendem, vêm a las salas que estão llenas de diamantes, de estrelas celestes, de ébano, de estátuas de Fídias, de Praxíteles, os notáveis estatuários gregos de todos os tempos. E pergunta ao sábio: vês? Mira que poder que tenho. Me gostaria de perguntar-te qual é o homem mais feliz
que tu has encontrado em tu vida. E então o sábio mira as pedras, o poder, e disse tranquilamente: eu he conhecido em Atenas um muchacho que era velho, que amava as artes, e que de repente, vindo da guerra, ofereceu sua vida à la pátria, mientras cantava em las muralhas de Atenas. Para mim, este muchacho foi a pessoa mais feliz que eu conheci. O rei teve um choque. Imaginate, um muchacho idiota que destruiu a vida na guerra. Não pode ser mais feliz que ele, que tinha o maior tesouro do mundo. E intenta outra vez. Então, Senhor, dime, qual é o homem mais feliz, número 2, que tu conheciste? Bueno, em Atenas. He conhecido a 2 irmãos gemelos que cuidavam de sua madre viúva. E quando ela se murió, os 2 se entregaram a atender a los miseráveis de Atenas, contribuyendo para que a filosofia entrara em suas almas e pudieram cantar a los dioses. Para mim, foram as segundas pessoas mais felizes que encontrei. Então, Creso lo mirou com desprezo, já não lhe deu importância. E quando retornaram à sala do banquete, ele demonstrou a antipatia ao nobre sábio, que ao despedir-se, lhe disse: Rei, solamente sabemos que uma pessoa foi realmente feliz depois que se muere. Mientras no se muere, a vida está llena de sorpresas, de desdichas e de alegrias. Solamente sabemos depois. E se foi. E Creso se quedou amargado. Já não era tão feliz. Seu filho muriera de uma forma terrível. E agora sabia que Ciro estava cercando de la Lídia e cometeu um erro de estratégia militar. Foi com seus soldados para enfrentar o inimigo. E na primeira batalha em campo aberto, la perdeu. E então retornou à capital, perseguido por los persas. E os persas invadiram o palácio, destruíram os jardines, entraram no palácio, mientras o rei, desesperado, se pôs na ventana do palácio para mirar a destruição de seu pueblo. E este momento que é notável na história universal. Seu hijo, sordo, mudo, está delante da sala mirando ao padre que está debruçado, chorando, ao ver a cidade incendiada, os soldados persas borrachos, o vandalismo, e o muchacho está com reposteiros que lhe resguarda e vê, e na porta de entrada chegar um soldado persa com a lança. E o soldado vê aquele homem doblado, prepara a lança, e ele tem um estado de exaltação da personalidade. E sordo, mudo, grita: não lo mate, és o rei. O soldado tembla, o rei se vuelve, e a lança se clava na madeira da ventana. Era algo impossível. É um fenômeno que a vezes ocorre no estado de exaltação da personalidade. O mudo, sordo, logra comunicar-se. Os evangélicos dizem que foi um milagro. Quizás, um milagro da cultura. E então o rei se hace prisioneiro, seu hijo, os servos, e vão levados à praça pública, mientras o palácio é incendiado, as joias, os tesouros são arrancados por la soldadesca que los tira en el aire.
y que violan las mujeres, matan a los hombres, a los chicos. Y en la plaza principal es colocado en una madera el rey atado para ser quemado vivo. En este momento, el rey se recuerda del filósofo. Rey, solamente sabemos que una persona fue feliz después de su muerte. Y cuando viene el soldado con la tocha para cremarlo, él grita: ¡Oh Dios! ¡Oh sabio! ¿Cómo tenías razón? Como yo era ciego. Coincidentemente, en este momento pasa en su caballo Ciro, el conquistador del Oriente. Y oyendo hablar la palabra, el nombre del sabio, que era amigo suyo, le pregunta: ¿por qué lo llama? Porque un día él estuvo en palacio y le narra al vitorioso aquele momento imborrável de sua mente. E na história universal, disse este notável historiador, tiene una vuelta, porque Ciro salta del animal, sube a la plataforma, el ejército inmenso está embriagado em fiesta, e é pedido que se calem, que oigam, que se retire de aquele puesto de muerte ao rei. E ao lado de Creso, ele disse à tropa: eu perdono a este homem. E desejo que se escriba na história universal que é o rei mais notável deste siglo, é o padre de los persas, hoje Irã. Dá-lhe a liberdade e tiene compaixão, porque eu sei que os imortais nos mantêm em um momento de glória e depois nos derrumbam. E se por acaso eu vengo a ser destruído, espero que meu algoz tenha para comigo a compaixão que tenho para este homem. E é um momento histórico muito raro, porque Creso se põe de rodillas delante de Ciro e lhe disse: Senhor, desejo ser vuestro escravo. É o homem mais poderoso do mundo uma semana antes. Desejo que me permitas administrar a parte financeira de Pérsia, a educar vuestra família, como me salvaste a vida. Doi esta vida que me não pertenece, para salvar todo aquilo que lhe pertenezca. E Ciro levou Creso para Pérsia. E ao morrer, este rei extraordinário se hizo o pedagogo de Cambises, el hijo de Ciro. Cambises, el general que ganhou a guerra entre persas e gregos, que duraram essas guerras 30 anos. E queda na história da humanidade, segundo a opinião de este maravilhoso historiador, como a vida nossa praticamente não tem sentido nem segurança. Aquilo que hoje é o poder, mañana es la desgracia. Y la desgracia de ahora puede subir los peldaños de la victoria y permitir que la persona sea quizás la más importante por un momento. Todo eso antes de un acontecimiento histórico que irá dividir la humanidad. Cuando nace el grande herói Jesucristo, em uma caverna, em uma cueva de basalto, em los alrededores de uma cidade de Judá, em Betlehem de Judá. Se denomina que este nascimento é o momento culminante da história da humanidade,
porque todo ele é señalado por la inmortalidad del alma. Desde 2000 años antes, que se habla de un Mesías que vendrá a Israel, de un Mesías poderoso que gobernará el mundo, porque Israel era el único país monoteísta. Podíamos decir literariamente que Israel era um oásis de Deus em um oceano de politeísmo. Ou seria quizás uma isla de paz monoteísta e no imenso deserto ardiente de dioses tremendos e crueles. La fidelidade do povo judío a esse Deus único experimenta um período de 400 anos em que a boca profética silencia, não habla de la imortalidade. Joel e todos os profetas que vêm de la casa de David estão callados. E subitamente há um cambio quando Herodes el Grande domina esse povo com todo rancor e é odiado por este povo que ele não aceita porque ele não é judío. E em esse momento há uma paz tremenda na terra. Os historiadores dizem que esse momento era o imperador de Roma, o grande César Otaviano, o Otávio. Roma tinha 654 anos. Era um pantano. E aquele pantano, os bandidos se reuniam. Hasta que, havendo na comunidade de homens, projetam o rapto de las Sabinas. E começa, então, em el Latium, a construção de um império que nunca mais se repetiu. E este império chega ao momento de governar todo o mundo conhecido. E era tão grande que para governá-lo bem, mais ou menos 54 a.C., é sugerido por el Senado o primeiro triunvirato, que se destaca Júlio César, o grande vencedor do Rubicon, que conquista Cleópatra, que vai assassinado por seu filho Brutus na escalera do Senado. E depois se hace outro triunvirato. Os triunviros são praticamente os governantes de Roma. Pero Otaviano, este homem que era frágil e que era de um caráter ímpar, produz paz no Império de Roma. A história de Roma é uma história bélica. Em aqueles 600 anos, solamente 2 vezes experimentou paz. O altar da diosa Vitória estava sempre aberto, porque Roma estava em guerra. Em este momento, tinha as portas cerradas, porque Roma estava em paz. O imperador governava do alto do palácio del Monte Aventino, cercado de honores, de glórias. Não nasceram em este período aqueles grandes combatentes, nasceram filósofos, Salustio, Mecenas, Tito Livio, que cantavam as glórias de las musas. E o imperador era sensível, adquiriu uma enfermidade em uma batalha e estava sempre sujeito a los resfriados. Também tinha o corpo com uma dermatose, que exigia estar coberto de ataduras. Sin embargo, seu caráter moral era extraordinário. E ele tinha oportunidade no foro, muitas vezes Virgílio, cantar este poema. Ó sol fecundo, que diariamente abres e cierras o dia, que em tu périplo nunca veas nada que se compare a Roma. O imperador chorava. Os historiadores perguntam: o que passa? É que a imortalidade havia mandado à terra filósofos e artistas, não guerreiros,
para prepararem o advenimento da chegada de Jesus Cristo. Se preparava a túnica nupcial para o matrimônio do Rei Solar com a humanidade desesperada. É que em esse período de Otávio ou Otaviano nasce Jesus Cristo. E a humanidade nunca mais foi a mesma, porque sua vida é poema de imortalidade. Todos os hechos são señalados por fenômenos paranormais. E quando ele cresce, e por primeira vez, por volta do ano 32 de nosso calendário, as fechas são muito doces. Ele está em uma casa modesta, hecha de lama vulcânica. É uma casa quadrangular, como todas as casas que estão em aquela parte de Tiberíades, diante do mar. É uma casa de pescador. E ali está ele em uma manhã de sábado. E no sábado era proibido hacer-se qualquer coisa que a lei não hubiera recomendado. Pero ele vino para romper a hipocrisia, para destruir o prejuízo, o preconceito. E ali estava ele, de pé, na sala, cercado por uma multidumbre. Era o mês de Nissan, março, abril. Se passaram as ondas frias e agora o sol é ardiente. Há público imenso que ha chegado de los alrededores porque escucharam falar que o profeta se ia apresentar na casa de pescador de nome Simão, Pedro, Simão Bar Jonas, Simão, hijo de Jonas. E este homem seria o Messias. A humanidade sempre enferma, como hoje. E aquele entonces eram llagas vivas, abertas, podridas. Hoje são mais psicológicas, as chagas do coração. Então, toda a gente vai na búsqueda da cura do corpo. E, de repente, a casa invadida, clareada por uma claraboia, por onde entravam os ventos do atardecer, aparece este homem singular, Galileu de Nazaré, sin embargo, nasceu em Judea, na cidade de los antiguos profetas, e que tem a seguinte característica: é delgado, 1,78 m, 1,80 m, 70, 72 quilos, mais ou menos. Os cabelos em uma tonalidade del cobre ou del ouro viejo, partido ao meio, caindo por cima de los ombros, porque é nazireu, é decir, também vive em Nazaré, e aqueles que ali vivem são chamados nazireus, têm culto de não cortar o cabelo, a barba. Solamente os romanos hacían o cabelo e a barba. E este homem, de mirada dulce, tinha dos ojos azules como dos trocitos de cielo colocados no oceano de sua face. Tinha uma testa larga e estes olhos que brilhavam, uma boca de lábios polpudos, uma nariz característica judia, pero uma ternura, uma doçura de la voz como nadie jamás hubiera escuchado, a ponto de se decir, ¿quién es? Porque ele habla como todo mundo habla. Sin embargo, nadie habla como ele habla. ¿Qué decía este hombre? Quando aparece na porta que se comunica com o mar, há silêncio de expectativa. Este homem de uma beleza máscula, incomum e dúlcida, como se fuera la miel. Alguém disse que pareceria uma lâmina dura de acero e suave, como se fuera de goma. Ele chega, mira a muchedumbre, ali estão as misérias humanas, as heridas morais, a lepra,
la locura, se oye el desvariamiento de aquellos que pertenecen a las tinieblas, a la locura y fueron expulsados de la ciudad. Y él entonces abre la boca y el verbo, como flores sonoras, desciende diciendo: yo os traigo mi paz. Os doy la paz que el mundo no puede donar. La paz que os doy es la paz de la conciencia tranquila, del carácter recto y de actitudes correctas. Yo vengo en nombre de mi Padre. En este momento se escucha una voz que grita de afuera de la sala: Rabí, Rabí, ten piedad de mí, Rabí. Y la gente dice: cállate, él está hablando, no hay comentar, la sala está llena. Pero el hombre es un paralítico, está retenido en tablas o una estera atada en los 4 puntos. Y él, desesperado, grita: Rabí, piedad para mí, Rabí. Y alguien dice: llévalo por la escalera de lado y hace descender por la claraboya. Hay un silencio. Se escuchan los pasos ligeros en el techo, que es plano, y en la claraboya desciende algo inmundo, en cuerdas, seguras por brazos fuertes, y la estera es colocada cercana del rabí, que mira, es un hombre, casi un esqueleto, la piel herida por los huesos, los ojos afuera de las órbitas, la testa larga con sudor, las manos crispadas, los labios abiertos, y él grita: Rabí, tiene piedad de mí. Y entonces el rabí mira a la muchedumbre, y la muchedumbre, que es la misma de hoy, mueve la cabeza pidiéndole que atenda. Si él es el rabí, que lo demuestre. Entonces él mira al hombre y le dice suavemente: ¿qué quieres de mí? Natanael, ben Elías, ¿qué quieres que te haga? Que me cuides, rabí, que me cuides. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Oh, Natanael, yo soy el buen pastor y conozco todas las ovejas que mi Padre me ha confiado. No te espantes de decirte: Natanael, ¿qué quieres que te haga? Cúrame, rabí. Entonces el rabí se vuelve y le dice: Natanael, levántate y anda. La muchedumbre hace un esfuerzo. Natanael clava los codos en el piso, intenta erguerse, tiene un desmayo y tomba. La muchedumbre, y el maestro ahora lo mira con una fuerza magnética. Natanael, ben Elías, en nombre de Dios, yo te ordeno, levántate y va erguendo la mano y erguéndose también. Mientras este hombre que estaba paralítico hacía 25 años, se va levantando y se mueve como un péndulo de reloj. La muchedumbre exalta: aleluya, gloria al Altísimo. Y el paralítico pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Que te vayas y que te presentes a los doctores de la ley, para que sepan que puede hacer aquel que viene en nombre de Dios. El hombre toma de su estera, grita y sale. Y alguien dice: rabí, apiádate de mi hija, que es ciega. Rabí, maestro. Y el día va, las muchedumbres vienen y vuelven. Otros llegan. Y Pedro estaba en la puerta y miraba a este ser taumaturgo y decía: qué maravilla, él me ama, él está en mi casa, qué alegría. En este momento el maestro lo mira y Pedro percibe que ele está muy pálido.
El día está cerrando su claridad. La noche se aproxima. Ele está cansado. E Pedro, como se fuera um perro, se acerca e diz: basta. Por hoy basta. El maestro está cansado. Volved a vuestros hogares. E lo toma com ternura. Lo conduce a la playa. Sopla uma brisa perfumada por las rosas de Sharon. Es el comienzo del verano. La naturaleza está en fiesta. La brisa hace que las palmas y las hojas de los arboledos canten la sinfonía de la naturaleza al atardecer. El sol cierra distante los colores y el mar se arrebenta en nubes de espumas blancas sucessivas que besan la playa. E o maestro é conduzido hasta na pedra, onde Pedro lo coloca e se senta a seu lado e lo mira. La mirada do maestro. La noite chega, salpicada de estrelas que pirilampam. Uma luna de plata derrama su vestido de novia sobre as águas. E então Pedro, contento, disse: Maestro, pergunta-lhe, está chorando? Sim, Simão, estou chorando. De alegria, não? Não. De tristeza. Como, maestro? Deveria ser de alegria, porque hoje se inicia o reino de Deus na terra. Natanael, eu conosco, paralítico, eu he visto caminhar. La mujer que tinha o mal, a lepra, la conosco. La niña ciega e aquela louca meretriz, todos eles eu conosco. E tu libertaste de todas as misérias humanas. Deverás estar contento. Pedro, tu crees que eu haya venido para corrigir desgraças humanas que se irão repetir? Para poner remendos de tela nueva em tejido viejo, para que o hueco seja mais grande, ou poner el vino sabroso em vasilhames e avinagrarlo. Não, Simão. Tu hablas de Natanael. Sabes onde Natanael se encontra agora? Em uma tasca, com mulheres alegres, dizendo: agora me muevo, agora vou aproveitar, vou desfrutar, vou gozar a vida. ¿Te acuerdas de aquele homem señalado por la lepra? Ele disse na meretriz: mira, nada, agora vou fluir de um corpo saudável, graças ao maestro. E a mulher ciega: agora me vou vingar-me de aqueles que não tiveram compaixão de mim. Tu crees que eu haya venido para que as misérias humanas permaneçam? Não, Pedro. Pero é necessário, em este momento, para demonstrar o poder de Deus, eu he venido para que tenhais vida, e vida em abundância. Empero, por um largo período, será assim. Sin embargo, um dia enviarei o Espírito de verdade, o Consolador, o Paracleto, que repetirá toda a humanidade. E em esse momento, a vida imortal será a glória do porvenir e da eternidade. E os siglos se passaram as noites medievales, o período moderno, o contemporâneo. Entremos em este período cibernético e as criaturas humanas somos a mesma. Chegou o Espiritismo, o Consolador, aquele que era recomendado para ele, para arrancar-nos da miséria e que queremos do espírito mortal, a curação de nossas debilidades. Queremos projetos materiais, saber de la loteria, ter matrimônios felizes,
cambiar posturas humanas. Não é esta a função do Espiritismo. O Espiritismo é Cristo Jesus, retornando a nós outros, para que tenhamos a felicidade que dispensa atavios, para compreendermos a verdadeira função da vida, que é a imortalidade da alma. O Espiritismo vem no momento indicado, disse Allan Kardec, para poder cambiar a sociedade injusta e diminuir ou terminar a miséria que toma conta da terra. Em este momento, a FAO, a Organização Mundial de Alimentos em Itália, disse que está morrendo 10 milhões de pessoas em este ano a hambre, totalmente. E a perspectiva é que nos próximos 10 anos mueram de hambre 800 milhões de pessoas em um mundo no qual o desperdício daria para acabar com o hambre no mundo inteiro. O excesso de alimentos em Brasília, a capital do Brasil, e no Lago Sul, onde vivem as autoridades e as famílias mais ricas, o excesso de los tachos de basura acabaria a miséria em Brasília e nos alrededores, e nas cidades que estão cercanas da grande capital. Então, se dizem cristianos, estes indivíduos que pertenecem a tal e qual denominação religiosa, pero lo dizem sem Jesus, porque não han incorporado o Espírito de Cristo, esse Espírito de compaixão, de misericórdia, que a ciência espírita nos brindou, porque o Espiritismo vino como ciência. E na metade do século XIX, quando se descobriam as bactérias, os micróbios, os vírus, quando se penetrava no macrocosmo, quando se descobria o poder da mente, da hipnose, quando se sabia que o cérebro, como hoje, está dividido em 3 porções: a porção réptil, a porção mamífero e esta parte sublime do cérebro, onde estão as potências divinas. Se acaba de descobrir o cérebro triuno, que pode captar mentalidades transcendentais que estão chegando de outros planetas e também da Terra, para inaugurar o mundo de regeneração. Este congresso é a porta que se abre para a compreensão do mundo que se marcha, é o mundo de pruebas e de expiações, para a porta de um amanhecer, é o mundo de paz, é o mundo de harmonia, é o mundo de amor, de ternura, quando, repetindo Jesus, já não les diremos mais Senhor, ni doutor, sino hermanos, perteneciendo a la família imortal, porque é o período de la inmortalidade del alma. Las potencias neuronales de nosotros se amplían. La glándula especial, que é responsável pela mediunidade, esta cada vez mais se calcifica, essa pineal, para ser antenas captadoras, transmissoras. Já não somos mais el hombre sapiens, somos el hombre virtuales. Nos comunicamos quase que por el pensamento. Nós miramos e mandamos um WhatsApp e chega com a mesma velocidade mental, a vezes mais claro que a mente. Estamos vivendo na hora fantástica, desafiadora de luta. Krishna não sabe lutar. E ele disse ao maestro: é necessário matar los curavas, las pasiones, é necessário amar, é necessário sentir el alma
de aquellos que un día pasaron por nuestro camino y dejaron huellas de luz. Es necesario que volvamos a nuestros hogares, nosotros que estos días oímos las directrices de un mundo nuevo, posible, real, que ya existe en la tierra, y cantemos el himno de la fraternidad. Que tengamos el coraje de volver ao Mahabharata, ao Bhagavad Gita e a las doutrinas de Pitágoras, ao pensamento de Jesucristo, e digamos, Senhor, Maestro nuestro, nosotros te amamos. Permite que tu palavra dúlcida penetre na rama de nossos corações. Que minha boca se abra para dizer-te, eres o sol de minha vida, para que meu coração pueda latir com ternura e uma canção. Tu que nos besaste los pies de los caminantes que estavam a tu lado, déjanos besar la grama por donde irão passar os pés de estos heróis del porvenir. Entonces, nosotros gostaríamos de ser una vía láctea de estrellas para que las noches de la tierra fueran más bellas. Sin embargo, no tenemos poder y no tenemos valor. E como não somos astros, déjanos ser uma luciérnaga em la noite oscura, iluminando a ternura de um coração em soledade. Gostaria, Senhor, de ser uma lluvia de amor e de paz, para ser que as flores de la tierra reverdeceram os caminhos, pero a solas que puedo hacer, déjame ser um vaso de água fria para matar a sede, a agonia de alguém em desesperação. E eu desejaria ser, maestro querido, um jardim de flores, de todos os colores, para embelezar a terra. Pero nada soy, déjame ser uma rosa solitária em la frente de la rocha, apontando o rumbo de la felicidade ao caminante em soledade. Me gostaria, Senhor, de ser um trigal para matar el hambre de la tierra. Não conseguiré. Então te rogaré para que me permita ser um grano que cayendo na terra me transforme em milhões e enriquezca as mesas com as dádivas de los panes. Me gostaria, Senhor, me gostaria de ser um árbol para poner em minha sombra os caminantes cansados do caminho. E quando ele passara delante mío, eu lhe perguntara: olá, amigo, ¿a dónde vas? ¿Quién eres tú? Soy tu hermano, dame tu mano, soy tu amigo, iré contigo. E com ele eu puedo dizer: Senhor, eu desejava ser poeta, musicista, ser artista, cantor, trovador, pero me falta el estro, la sabiduría y nada tengo. Entonces, déjame decirte, te amo, gracias porque nací, gracias porque creo en ti, gracias, Señor, muchísimas gracias, Señor.